Senhoras e senhores, foi realmente um segundo tempo do Paysandu bem impressionante, né? Porque, repito aqui uma coisa que eu falei ontem, tava empolgado para ver o jogo de ontem, porque as duas equipes, elas jogam bola, elas gostam de jogar pra frente. E a gente viu isso no primeiro tempo, cara. Foi um primeiro tempo onde Águia e Paysandu se lançaram completamente ao ataque e as duas equipes tiveram grandes oportunidades. Por exemplo, se não fosse o Gabriel Mesquita, até ali, enquanto o jogo estava equilibrado, o Paysandu poderia ter passado uma dificuldade ainda maior. Mas o ponto decisivo do jogo, senhores, foi... e para ver como o futebol é muito sobre momento, né? Quando o gol do Águia é anulado, porque seria o gol do 2-2, mas aí o gol é anulado corretamente, porque a bola estava em cima da linha, e logo na sequência o Paysandu faz 3-1, e aí o Águia desmorona. Deixa eu ouvir primeiro, Michel, você que estava lá, como foi que você viu esse jogo, hein? Desse jeito aí que você falou, foi desse jeito bem aí, porque o Águia estava melhor na partida, o Felipe analisou muito bem o jogo, né? E o Águia conseguiu equilibrar, conseguiu ter um poder ofensivo legal, fez o gol, e depois que fez o gol, o Felipe até cita na transmissão, que fala assim, o gol fez mal pro Águia, porque o Águia parou, e aí o Paysandu foi para cima, e com a qualidade que tem, conseguiu empatar, virar ainda no primeiro tempo, e depois construiu o placar elástico na segunda etapa, muito também por questão física do Águia ali, porque entrou também a cavalaria do Paysandu, então e a qualidade a gente sabe que existe. Esse time do Paysandu está muito encaixado, cara, é impressionante, e eles têm um detalhe que me chama muita atenção. O jogo pode estar em qualquer momento garantido para o Paysandu, mas o Paysandu não desiste do jogo. O Paysandu vai até o final. Se o Paysandu puder fazer 5, ele vai fazer os 5. Não é aquele time que faz 2 e aí segura, fica enrolando e tudo mais, não. Os caras vão até o final. Até o final. E nesse jogo em especial foi diferente para mim, porque a tendência seria, com o jogo garantido, ele botar os titulares e os titulares entrarem e falar assim, agora a gente vai acalmar o jogo aqui. Não, aí que eles foram mesmo. A tendência seria ele nem colocar os titulares, né, Michel? E me chamou a atenção também que o Ítalo entra aos 45, não sei, algum tempo assim. Não, o Paysandu faz o quinto, vem Ítalo. Isso. E aí, e o Ítalo vai num pique pra entrar. Eu falei, não é possível. Cara, velho. uma coisa que chamou a atenção, tá? No gol do Juninho, não, acho que é no gol do Thalisson. Acho que é no gol do Thalisson e também no gol do Juninho. Que aquela jogada espetacular que ele dá, aquela quebra de asa na linha de fundo, o jogador do Águia, drible desconcertante, cara. Deve estar lá até agora. Deve estar lá sentado até agora. Drible humilhante, cara. Drible humilhante. É drible do cara tomar e dar um tapa na cara. E não foi em qualquer jogador. Você tá com os olhos brilhando. Eu vejo isso, sério, Vanderlei. Não, mas enfim, o negócio é o seguinte, o Ítalo, ele foi um dos caras que mais comemorou e abraçou o Juninho, cara. Isso que me chamou a atenção também. O Bonifácio, dos caras que mais deu apoio ao Taboca. O Drosny é parceiro do Mesquita. Os caras, eles se gostam ali. Tá diferente. Não sei se vai dar acesso, mas tá diferente. E se respeitam. Eles entendem que a luta é pela posição. Só isso. Exatamente. Beth, quero te ouvir também sobre o jogo. Como é que você viu esse Paysandu e Águia, hein? Olha, eu me preparei, como eu disse ontem. Eu esperava um jogo difícil, como foi o primeiro tempo. Quando começou, o Águia fez 1-0. Eu esperava que o jogo fosse assim. Mas eu disse ontem que o Paysandu, para mim, classificaria, ainda disse que por 1-0. Só que, quando o Paysandu começou, e o que deixa o torcedor do Paysandu, e nós que fazemos a crônica, eu não digo que a gente fica assustado, eu gosto de ver como o Paysandu trata o adversário. O Paysandu não dá respiração para o adversário.
Ah, tá 1, tá 2, tá 3, não interessa. Inimigo é para matar, urinar em cima e não nascer de novo. E o Paysandu fez 1, o Paysandu fez 2, fez 3, fez 4, fez 5. E se o juiz não acaba o jogo, ele vai fazer 6, 7. Por quê? Porque ele não para. O time vai para... E outra coisa que eu acho bacana de ver o Paysandu jogar, ele não joga para trás. Tu não vê jogador do Paysandu pegar a bola, rodar, Ei, eu acho ridículo o time que pega a bola, não tem ninguém marcando o meio-campista, ele roda e dá no zagueiro. É automático. E o do Paysandu não. O Paysandu pega a bola e a marcação é alta. O Juninho, brincadeira, né? O que jogou. Novamente o Paysandu comandado brilhantemente no meio de campo. Jogadas você vê jogadas trabalhadas, cara. Você vê o lateral chegando, tabelando, indo no fundo. Quer dizer, Paulo, os adversários, ei, pera lá, eu não quero saber disso. Eu estou analisando o Paysandu. E o Paysandu que tem jogado merece os elogios que tem recebido. Porque muita gente, é o que eu digo, quer ver? Lá vai polêmica. Quando a gente fala do Remo, o torcedor do Paysandu desfaz. Quando a gente fala do Paysandu, a primeira coisa que o torcedor do Remo... mas pegou o Remo, e aí, não ganhou? E aí? Como é que fica a história? Se o cara quer desfazer, tem gente que vai dizer, o Paysandu só está jogando com Série C, o Paysandu pegou o Remo e ganhou, e aí? Pois é, foi aqui, campeão para em cima de quem? Tem o superchat aqui, o Curuminha Elétrica, mandou R$5. Égua. Vocês estão supervalorizando esse time do Paysandu, só jogou com morto na Série C, de 6 jogos, foram 4 em casa e uma das vitórias... E o Campeonato Paraense, o Paysandu ganhou de quem? Não, 2 vitórias fora de casa. Não, me diga aí. Lembra do Volta Redonda na primeira rodada? E outra, o Paysandu tá invicto na Série C. Mas me diga aí, o Paysandu ganhou o Paraense em cima de quem? Do Remo. Esse Águia que eliminou o Remo. Não, analisa aí, o cara que diz, como é, o Paysandu só ganhou de quem? Repete a frase dele aí. De morto. O Paysandu ganhou o Campeonato Paraense em cima de quem? Do Remo. Então tá chamando o Remo, o time dele, de time morto. Remo. É isso, tá entendendo? O cara, é o que eu digo, eu não me meto, isso aí é gozação, eu não me meto. Mas o cara, antes de falar, ele tem que olhar. O Paysandu hoje é um time a ser batido na região norte. O Vasco veio aqui e ganhou o jogo, mas não pense que o jogo no Rio vai ser mamão com açúcar, não. Tá? O Paysandu hoje é um time a ser batido. E olha, vou dizer aqui, vocês sabem, vocês me conhecem. Eu não sou de jogar confete nem elogiar o que não presta. Se o Paysandu conseguir ganhar do Vasco lá no Rio, pra mim não vai ser surpresa nenhuma. E outra, Bed, é o seguinte, pra quem ouviu o programa de ontem e viu a forma como a gente estava falando do Águia e sobre a dificuldade, pelo menos minha, tá, de apontar um vencedor, de dar um palpite, eu acho que isso diz mais sobre respeito ao Águia, que está também fazendo uma boa temporada, tá com o time ajustado, do que desmerecimento do Paysandu. Só engrandece a vitória do Paysandu. Porque o Paysandu venceu. Você viu a pergunta que eu fiz no início? Há quantos anos o Águia não dá dificuldade? Quando foi que o Águia perdeu de 5 lá dentro? Pois é. Eu não lembro. Eu também não. Eu fiz essa pergunta de manhã e ninguém ainda não me respondeu. Eu não lembro. O Matheus está pesquisando até agora. Eu não lembro a última vez que o Águia perdeu de 5. O Márcio Tuma falou isso. Perdeu de 5. E lá em Marabá é pior ainda. É pior ainda, porque aí que a gente acha que não tem. Não tem. Faz muito tempo. Isso, esses 5-1 que o Paysandu deu, volto a dizer, engrandece a vitória do Paysandu diante do Águia e credencia o Paysandu, tá? Porque, Paulo, quando jogou com o Nacional de Manaus, eu disse, o único senão daquele jogo é que era a camisa do Paysandu. Agora, futebol, o Paysandu é favorito nesse jogo contra o Nacional. Se botar o time valendo, como deve botar porque é final, se botar título, esse time aí que jogou ontem, o Paysandu é favorito. O Nacional é o favorito. Ou alguém avisou para eles, olha, o Paysandu classificou, e ele disse lá pro Porto Velho, né? Ele disse, olha, ganha que eu não tô afim de passar mais. O Nacional... Porque ele passou um sufoco ontem. O Nacional classificou nos pênaltis. Na Bacia das Almas. Por isso, Vanderlei, que eu acho que tinha alguém na beira do campo com o celular ligado, alguém ligou, olha,
O Paysandu passou. Os caras do Nacional, ele é melhor deixar esses caras do Porto Velho passar. O Luizinho avisou que era pra gente eliminar ele na primeira fase. Meu irmão, aquele vídeo do Luizinho tá viralizado. Que ele falou aí ao meu lado. Não deixa o Paysandu chegar. Os caras deixaram. Tem isso também. Vamos ouvir o Júnior Rocha. Não, temos o Mataus ainda, pra falar como é que ele viu o jogo. O que te chamou mais atenção, Mataus, nesse Paysandu e Águia de ontem? Primeiro de tudo, João, o placar em si talvez seja até maior do que foi o jogo, porque eu acho que se o jogo fosse uns 5-3, 4-2, 4-3, 5-4, talvez refletisse como foi o desenho da partida, mas a principal diferença pro Paysandu foi a eficiência. Quando o Paysandu chegou, ele basicamente enfergou. A bola batia no Juninho, ou ele dava pré-assistência, ou ele dava assistência, ou ele fazia gol. O Juninho participa de, se não me engano, 3 gols do Paysandu nessa partida. E tem um pivô dele, que é a jogada do gol do Marcinho. O que o Juninho foi de inteligente nessa jogada, se vocês repararem muito bem, o Juninho recebe a bola no meio de campo para puxar o contra-ataque, ele dá um passe visionário pro Cleiton Pego, que na imagem não tá nem aparecendo ainda. Então, porque o Juninho, antes de receber a bola no pé, ele já fez a leitura que o Cleiton Pego ia chegar e ele sabia que o Cleiton Pego ia atacar por ali. Então, chama atenção essa leitura do Juninho, que para mim foi um cara fundamental para essa partida e é disparada a melhor contratação dentre as 5 que o Paysandu... As 6, né? Porque depois chegou o Thiago Índio. Pra mim foi o melhor do jogo ontem. E foi o melhor do jogo ontem também, o Juninho. E é um cara que... primeira partida da Série C, existia um medo do Juninho ser o titular contra o Volta Redonda. Isso aqui a gente acha que todo mundo, tipo, quem é esse garoto? O Ítalo tá voando, não vai ter o Ítalo contra o Volta Redonda. Primeira coisa ele faz... O primeiro tempo não foi legal do Paysandu, mas no segundo, quando ele teve a chance, ele fez o gol. Hoje, se o Paysandu for jogar com o Anápolis e o Juninho for o titular, não vai ter esse medo mais. Vai falar, o Juninho correspondeu. O Juninho já tá num patamar no elenco do Paysandu bem maior, acho que do que todo mundo imaginava. Quando ele chega ao Paysandu, ele que é emprestado pelo Osasco Sporting, né? Senão esse Paysandu já tá buscando aí permanecer com ele também, porque é um jogador que tá mostrando e é jovem, inclusive. Dentro do teu comentário, Mataus, era isso que eu e o Michel conversávamos, acho que há um mês atrás aqui, quando a gente dizia assim mesmo, o time principal já foi testado. Sim. Agora o Paysandu, o treinador, a comissão técnica, eles têm que saber com o que mais eles podem contar. O quantos dá pra... Entendeu? E tá começando a encorpar, o negócio tá... E isso é bom. Sim, é uma dor de cabeça muito boa. Você olha para uma zaga que vai perder o Quintana agora, mas você tem os meninos ali. O Lucão fez uma partida muito segura. Partida do Lucão segura de. E pela esquerda, né? Olha, você põe o Yarley, é segurança. Você põe o Lucão, é segurança. Você botou o Libonati, é segurança. Tem o Bruno Bispo, tem o Castro, que é um baita de um jogador. Então, você começa a sentir segurança. E com a chegada do Dentinho agora, eu vou ter que sair e vocês vão ficar arrebentando aí. Beijo pra vocês, tá, galera? Obrigado, Paulo Fernando. Tamo junto. Enquanto isso, vamos ouvir o Júnior Rocha. Ele falou sobre essa vitória, né, do Paysandu e sobre os ajustes, né, que ele fez sobre esse jogo, né? O meu querido Nete Neto, coloca aí dessa questão do nivelamento do elenco, tá? Que ele apontou justamente isso no pós-jogo. Vamos ouvir o técnico do Papão. Desafio para todo treinador, né? Conseguir colocar 2 atletas no mesmo nível para brigar pela posição. Aí o clube vai ganhar demais. E é o que nós estamos tentando fazer e a gente tem visto isso. Por exemplo, Juninho Ítalo, Tyler e Thalisson, né? O Lucas Cardoso e o Cleiton. Aí tu vai ver ali o meio campo, as laterais, a zaga. Hoje jogou Lucão e Cássio super bem num jogo muito difícil aqui. Um jogo de pressão, né? Aqui o estádio tem essa atmosfera, assim, de um jogo sempre muito decisivo. Então essa é a grande missão da comissão técnica, colocar nesses aspectos assim, físico, técnico, tático, psicológico, cognitivo, né, de entender o jogo, que é a grande questão do futebol hoje, tu entender o jogo, esse momento de tu fazer os gatilhos de pressão, o momento de tu marcar no bloco baixo, de compactar, entender o jogo. No começo do jogo a gente tá com um probleminha nisso aí, mas é, cara, normal, né, tantas competições, tantos tipos diferentes. Melhorar a neutralização em cima da equipe do adversário, mas todos treinam juntos. Então, se a gente está conseguindo
um conjunto a nível assim de conseguir disputar 3 competições no mesmo nível. Tá aí, né? Foi o que apontou o Júnior Rocha, Michel. Você tava e fez essa entrevista ontem, apontando justamente e a sua pergunta foi nesse sentido, né? Do com o elenco do Paysandu já tá começando ali a todo mundo ficar no mesmo nível, né? E puxando pra cima. Porque enquanto time, acho que logicamente que tem que evoluir, mas o time tá muito engatado, né? O time titular, né? Tá muito engatado. E para mim, e é o que o torcedor se questiona, o que a imprensa questiona, o que a própria diretoria se questiona, que é a profundidade de elenco, né? Até onde esse elenco de fato vai corresponder, a gente sempre teve essa dúvida. E acredito eu que ele está tendo respostas, e a própria diretoria também, de que não se imaginava. Quem está entrando bem, está conseguindo. O próprio Lucas Cardoso, a quem o Max não gosta de jeito nenhum, mas esse menino, ele não tinha aparecido no jogo, e quando aparece, consegue num lance resolver ali, vamos dizer assim, a partida, né, que foi o gol da virada. Então, são profissionais que estão evoluindo. Repito, o Lucão fez uma partidaça. O Taboca é de uma força que é impressionante. Impressionante a força do Taboca. Thiago Índio é um questionamento que tá chegando agora. Ainda pode ser válido, né? Inclusive, não entendi porque ele optou pelo Thiago Índio e não por outro atleta ali para fazer a função. Mas, enfim, são... Só ele quer o Thiago Índio. Ele quer como segundo volante? Segundo volante, de 8. O Thiago Índio é 8. Tá? Meio de campo do Paysandu ontem: Pedro Henrique, Thiago Índio e Marcinho. O Thiago Índio é 8, né, dentro do que ele propõe de jogo. E tá brigando ali com o Caio Melo. Então Caio Melo, Thiago Índio. E Henrico, né? E Henrico. O Henrico faz as duas, sim, né? O Thiago Índio também faz. O Thiago Índio também faz. O Thiago Índio de 8 nesse time, principalmente porque o 8 titular é o Caio Melo, e eu acho diferente a característica dos dois. Penso eu que ele naturalmente vai descer. Também acho. Lembra o Lucas Cardoso? Sim. Lucas Cardoso é o 10. Nunca me convenceu isso aí. Ontem, na coletiva, tem um trecho que o próprio Júnior fala automaticamente de que não, você tira o pego pelo Lucas Cardoso. Sim. Não, era para ser o Marcinho, né? Mas ele está se encontrando ali naquela função. Já é a posição dele. Né? Já. Eu sempre tinha visto ele como ponta. Sim. E o Michel, na carreira dele. No Náutico, principalmente, ele jogou no Cuiabá, no Cuiabá aberto também, enfim. E, trouxeram de meia, né? Acho que ele queria muito vir, aí ele veio. Falou, não. Tu faz? Tu faz? Faço. Deixa comigo que eu faço. Aí tá aí agora. Pois é, senhores. Olha só, a escalação completa do Paysandu ontem: Gabriel Mesquita no gol, Edilson, Castro, Lucão e Taboca. Meio de campo com Pedro Henrique, Thiago Índio, Marcinho, Tailon, Lucas Cardoso e Juninho. Olha, foi o primeiro jogo depois daquela onda, né, do Castro. O que vocês acharam do Castro, dessa volta dele? Cara, o bacana é que depois do jogo na internet, a galera começou a publicar os memes, né? Com a galera colocando assim um vídeo de um balde de cerveja numa festa, aí o Castro depois do jogo hoje. A galera vai... Ainda mais depois que ganha assim, aí tudo é zoeira. Mas como é que vocês viram essa partida do Castro na volta dele? Primeiro de tudo, e aquilo que a gente viu no jogo contra o Botafogo e viu nesse jogo agora também contra o Águia. O elenco não sentiu esse problema. Se sentiu, não deixou transparecer esse problema, porque foi um problema. Porque, é importante a gente lembrar. No sábado, e até segunda-feira, né, mas principalmente no sábado, o que a gente falava, o que a gente tinha de informação é de que tinha gente dentro da Curuzu pensando em rescisão. Ou seja, era um pensamento muito... Tanto que eu me assustei quando o Michel trouxe essa informação. Até, né? Era muito radical esse pensamento. E, rescisão é uma coisa para
principalmente no momento da temporada do Paysandu. E aí eu não sei também o quanto da saída do Quintana influencia nessa decisão em relação ao futuro do Castro, né? Mas esse pensamento existiu. E a gente poderia até... será que sentiu naquele início contra o Botafogo? Eu acho que não, porque se a gente for pegar o início que o Paysandu tem, por exemplo, contra a Portuguesa do Rio de Janeiro. Quem lembra na Curuzu, Paysandu e Portuguesa do Rio de Janeiro, o Paysandu tomando um sufoco no início do jogo. O início do Paysandu contra o Itabaiana, tomando sufoco. O início do Paysandu contra a Portuguesa de São Paulo, tomando sufoco, toma 2-0 e quase o Águia. O início ontem contra o Águia. Então, não, mas eu pego antes dessa situação do Castro, porque... Não foi só nesses jogos, no período crise Castro, podemos dizer assim, que o Paysandu entrou mal, entrou desligado. Em outros jogos na temporada isso aconteceu também. Então, a gente não viu o impacto dessa situação ser extremamente grande no elenco do Paysandu. E eu acho que isso é um ponto fundamental para a gente ter uma noção do que é o elenco do Paysandu hoje. E é um elenco que, de fato, é unido, é um elenco que se respeita e é um elenco que tem um mental muito forte. E eu acredito que esse mental forte é muito do trabalho do Júnior Rocha também, que sempre puxa isso dos jogadores, tanto que tem acredito que é no primeiro reparo do ano, não lembro que ele fala, eu confio mais neles do que eles neles mesmos. E naquele momento era basicamente só a garotada do Paysandu. O desempenho do Castro achei dentro da média que ele consegue. Eu senti ele, não sei se o Michel tem isso, eu senti ele um pouquinho mais... não vou dizer seguro, mas ele não arriscou tanto nesse jogo quanto em outros jogos, por exemplo. Ele dava um driblinho a mais, que ele carregava um pouquinho mais a bola em alguns momentos, que ele tinha ali de vez em quando uma situação que ele dava um efeito a mais na jogada. Tem até um lance que ele dá um passe muito bom fazendo isso, mas não, foi um volume menor do que em outros jogos. Mas achei dentro do regular, o que é bom, porque aparentemente não afetou no desempenho dele. Porque é o seguinte, né? Eu achei uma partida normal do Castro, cara. Eu acho que essa questão de, por exemplo, ser um pouco mais cuidadoso, eu acredito que é muito por conta do adversário. Porque o Castro já passou bastante tempo no Águia e ele sabe como é que funcionam as coisas lá no Zinho Oliveira. Sabe o quanto é difícil jogar com o Águia lá. Acredito que o cuidado tenha partido mais por essa questão, Michel. E ele inclusive falou com a gente, né, cara? E ele só falou, foi legal, porque eu fui lá no hotel, né? E aí, essas paradas assim, é relacionamento, não adianta. Se o jogador não confiar em você, não vai a parada, entendeu? Tem que... Porque ele não fala, ele tinha tudo para não falar, ele tinha tudo para dizer, não vou falar e vou embora, né? E acabou voltando, fiquei muito feliz que ele me deu essa moral de falar pela primeira vez. E assim, eu pedi para ele falar porque nesse momento em que o jogador comete esse deslize, a pior coisa que tem para o jogador é ele ficar calado. É a pior coisa que tem. Ele precisa falar. O jogador ele precisa expor, nem que seja o pedido de desculpas, para encerrar o assunto e ninguém mais ficar falando nisso, entendeu? Então pronto, ele já falou, já acabou, bola para frente e pronto. Entendeu? Não vai mais, a não ser que ele volte a ter esse tipo de problema, aí sim, aí volta a comentar. Mas enquanto ele não falasse, ia ficar esse disse-me disse. O que será que ele está achando? O que foi e tal? Então assim, por isso que no primeiro erro dele, na primeira coisa, eu falar, tá de má vontade, não sei o que como sempre acontece no futebol. Certeza. Vou pegar até esse trecho aqui da entrevista do Cássio pra gente rodar daqui a pouco. Mas antes, eu quero ouvir o Júnior Rocha, porque ele já deu até... um prognóstico do que pode ser o jogo contra o Anápolis, porque é um dos times que está lá na parte de baixo da tabela da Série C, mas ainda assim é um adversário difícil, jogando na Curuzu, jogo aqui em Belém. E ele já deu um sinal, inclusive, de que não sabe nem que tipo de equipe ele vai mandar a campo por conta, pensando até no desgaste físico. Vamos ouvir o Júnior Rocha aí de novo. Preciso agora nós mudamos a equipe do jogo anterior para esse, justamente nós temos um departamento muito competente em fisiologia, a gente está controlando a carga de alguns atletas que tem uma minutagem aí absurda, a gente tem corrido demais, porque é a 15ª vitória desse ano, para a gente buscar sempre ser agressivo, um time de bloco de marcação alta, pressionando o adversário, isso desgasta muito, então eu não sei quem colocar em campo sábado, porque a gente vai depender da recuperação dos atletas. Ele falou aí com as palavras, com todas as palavras, né? Que não sabe quem que vai botar no sábado.
E como o Eu Michel... sei, ele vai botar os caras tops. Não, e como o Michel trouxe ontem, ainda era uma indefinição, né, Michel? O time que ia mesmo ali, até, não vou dizer em cima da hora, mas ele não tinha já programado. Olha, nesse jogo a gente vai com todos os alternativos. Não tinha isso pro jogo contra o Águia. Ele foi se aproximando do dia do jogo, ele foi... tanto que, se eu não me engano, o último treino é que basicamente define ali, só que ele entrou com o Edilson ontem, né, no time titular. Trocou. Que era a minha única... Ele tinha dúvida no Edilson Capixaba, ele tinha dúvida ali no Marcinho. Sim. E no Ítalo. E acabou entrando o Thiago Índio também, né? Que não estava no prognóstico. Assim. Porque a gente estava imaginando o Henrico, né? Só que a gente esqueceu que o Henrico estava suspenso. Estava suspenso, Ninguém percebeu. Aliás, deixa eu dar logo essa informação antes que eu esqueça. Traga. Informação importantíssima. O Pedro está fora da próxima partida contra o Anápolis, tá bom? Por quê? O Pedro recebeu o terceiro cartão amarelo, teria que cumprir a suspensão contra o Botafogo, só que aconteceu a rescisão de contrato do Pedro para ele poder passar a ser jogador do Flamengo. Sim. E aí, como aconteceu isso daí... Ele não era do Paysandu... O Pedro não cumpriu a suspensão, né? O Paysandu já consultou a CBF e o Pedro vai ter que perder mais um jogo por conta desse detalhezinho ali que ou ninguém se atentou ou então foi... Assumiu, né? Então... Pedro que nem é de levar cartão. Exatamente. Tomou outro, né? O Matheus Miranda até trouxe esse dado aqui, se não me engano, são 10 em 15 jogos que o Pedro tem. 10 em 15 jogos, né? Deixa eu até trazer aqui. Vixe Maria. Ele lembra os números do... Você fala muito de Capanema, mas o Casimiro também tomou muito amarelo, hein? São 10 amarelos em 15 jogos do Pedro Henrique. Nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos, em 9 ele levou amarelo. Nem Capanema conseguiu uma façanha dessa. Eu acho que é um recorde. Acho que nem Capanema conseguiu. E ontem foi rápido que ele levou, né? E teve jogo que ele escapou de cartão, inclusive. Não, e era pra ter mais, né? Porque no jogo do Remo... Pra ter um vermelhinho aí. Pra ter vermelho. Mas ele é um baita de um jogador, cara. Fantástico. É muito bonito ver o Pedro jogar, cara. Ele joga fácil. Ele não parece ter a idade que ele tem. Não parece. Sim. Não parece. E até sobre essa questão defensiva, a gente está falando aqui de questão ofensiva também. A gente está falando de um Paysandu que marcou 16 gols em 4 jogos, cara. Teve um Jujuba que falou isso. É uma média muito alta, é uma média muito acima. E eu repito o que eu disse depois do jogo contra o Botafogo. Não vai ser todo jogo que o Paysandu vai conseguir fazer 4 gols. O índice de eficiência do Paysandu hoje está muito acima da média. Se ele conseguir daqui para o final da Série C, ele terminou ano com 500 gols. Mas eu acho muito difícil ele manter essa média não de ataque, mas de eficiência mesmo dos caras. O Juninho tá chutando, é gol. O Tylon toca na bola, é gol. O Ítalo, então, o Ítalo, ontem, se bobear, se tem mais 2 minutos, o Ítalo fazia um gol também. Então, é uma taxa de acerto muito alta, o que é excelente para o Paysandu no momento. Se ele conseguir manter perto disso, o Paysandu vai ter uma média muito grande de gols marcados na temporada. E dos últimos jogos do Paysandu, ele só não faz gol contra o Vasco. Se a gente for pegar aí quase todos os outros jogos do Paysandu na temporada, no momento também ele fez gols. Dificilmente ele fica sem fazer gols no ano. Vou até trazer aqui, dos 24 jogos, em 24 jogos o Paysandu marcou 44 gols. Ou seja, uma média altíssima de gols na temporada. O Paysandu que em 75% dos jogos ele marcou gols. Ou seja, a cada 4 jogos em 3 ele marca gol. Ele só não faz gol contra a Tuna, lá atrás, contra o Cametá, lá atrás, curiosamente os 2 jogos que ele acabou perdendo contra o Remo, o primeiro repá, contra o Guaporé e Nacional, que aí foi com o time alternativo, e mais recentemente com o time principal, o jogo contra o Vasco. Então é uma média alta de gol que o Paysandu está marcando, mas tem uma preocupação minha também, uma média alta de gols sofridos que o Paysandu está tendo, e principalmente tomando o primeiro gol. Mas aí... Não, que a média, se ele vai continuar, beleza, mas o Paysandu tomando o primeiro gol tá me preocupando. Olha só, ele tá mostrando a força de reação, mas se a gente for pegar os últimos jogos, contra o Vasco toma um primeiro gol, contra o Brusque toma o primeiro gol,
Contra o Botafogo, né? Ele acaba tomando o primeiro gol também, os primeiros gols. E contra o Águia também ele toma o primeiro gol. Então tem que ter uma revisão. E principalmente gols, esses contra Águia e Botafogo, gols no começo do jogo, né? Bem no começo. Bem no começo. Então tem que entrar bem mais ligado o Paysandu. Mas a gente enxerga essa questão do ataque também, que são 4 vitórias seguidas, 4-1 no Itabaiana, 3-0 no Trem, 4-2 no Botafogo e 5-1 no Águia. Cara, uma média de gols fantástico. realmente que chama atenção. Já temos o Castro aí no ponto, o meu querido Onete Neto? Já temos aí o Castro? Vamos ouvir então o papo do Michel com o Castro, porque a gente levantou esse assunto, né, do zagueiro do Paysandu e sobre essa volta dele depois dessa questão que o suspendeu, né, da última partida, e ele falou com o Michel Anderson lá em Marabá. Vamos ouvir. Como você falou, a vida sai de aprendizado. Estou aqui para ajudar meus companheiros dentro de campo, dar a raça sempre, suar a camisa. Agora é bola para frente, que passou. Agora é focar na final, focar nos campeonatos que tem, a Série C, Copa do Brasil, poder chegar o mais longe possível e conseguir conquistar o objetivo do clube, que é o acesso, e ter uma final pela frente aí. E agora, se Deus quiser, a gente vai conseguir, com muita humildade, conseguir levantar essa taça aí. E bola pra frente, agradecer toda a torcida aí. E muito obrigado a todos aí pelo apoio. E Castro, deixa eu só te perguntar uma coisa, que todo mundo fala. Parece que quando você está jogando, todo mundo fala assim, parece que ele é lento, parece que ele não vai chegar. Aí quando termina o jogo, porque o Castro é um monstro, o Castro, pô, ele chega em todas, ele é o xerife da zaga e tudo mais. Como é que é isso, irmão? Como é pra você dentro de campo? Você passa essa percepção? Não, eu vou cadenciando aqui ou não? É a impressão mesmo nossa de fora. A gente já passou por várias coisas dentro de campo já, né? Vários momentos. Então a gente tem que saber estudar o momento da partida ali. A gente não pode começar muito afoito. Tem que saber a hora de acelerar ali, a hora de dar uma acalmada. Porque nosso time é meio mesclado, então tem que acalmar os meninos ali. Ainda mais quando eu jogo com os meninos na zaga ali, eu procuro mostrar tranquilidade para eles. Isso daí também é feito de muito trabalho também. Muitos jogos também que a gente já passou pela carreira desse tipo aí. E a gente vem trabalhando para isso, né? Para esses momentos assim, a gente ter tranquilidade para conseguir sair com a vitória. Tá, e esse foi o papo do Cássio com o Michel. Ah, mano, eu já sou amigo não. Você é parça do Castro já, Michel Anderson? Ah, eu acho que depois dessa ele vai... Se ele te chamar no fazer quando eu for campeão, né? Aí eu posso tomar uma com ele lá. Eu gosto também, né? Mas eu posso, Eu né? sei que você gosta. Eu gosto. Você não pode não, mas... Duas ele pode. O problema é ele parar nas duas, igual eu. Como é que para? Seria como é o André Balada, o Castro Balada? Você não, Não, pode fazer fazer assim, o pessoal vai cantar a mesma música pra Tem ele. que fazer uma musiquinha pro Castro. Pô. Epa, o Castro é muito tranquilo. Cara, é porque... Eu não sei se é porque eu trabalho com jogador também. E aí eu passei a ter essa visão do lado dos caras, sabe? Até minha pergunta pro Tuma também foi nesse sentido, de humanizar mais um pouco. Porque, a pressão que esses caras vivem é surreal. É surreal. Aí o torcedor vai te falar, mas eles ganham pra isso, Michel. Não, mano, mas ele é ser humano igual a gente. Ele tem problema igual a gente, ele tem medo igual a gente, ele tem coragem igual a gente. Tem raiva igual a gente. Chora. Então é muito difícil, cara. Essa pressão toda. Lógico que ninguém pediu para eles se meterem lá. Eles se meteram. Ninguém mandou eles irem lá. Um virar jogador, outro virar dirigente, outro virar treinador. Mas a gente precisa ter um pouco mais de olhar para isso, até porque hoje o mundo mudou muito, né? Antigamente era mais na base da porrada e tal. Sim. Hoje não, hoje a geração é diferente, né? Então você tem que ter esse olhar ali um pouco mais para poder fazer uma análise mais sem ser tão maldoso com o jogador, porque o jogador sente isso. Sim. Fala assim, pô, não precisa falar assim, não precisa dizer isso. Pô, precisa chincalhar. É injusto. Cadê seu mantra? Repita seu mantra aí, Michel Anderson. Que é elogiar sem bajular e criticar sem ofender, né? Ou ao contrário, né? Criticar sem ofender, elogiar sem bajular. Mas é isso, cara, tem que
Tem que ter esse cuidado, eu acho que é importante, porque é um baita de um jogador, cara do bem, o grupo adora ele, impressionante, os caras gostam dele, ele fica fazendo piada lá, fica fazendo graça e tudo. Pois ele teve bicho ontem. É liderança. Não perguntei, cara. Cara, tem alguns jogadores que, pô, a gente vê assim, no âmbito mais formal, né? Parecem ser muito sérios e tal. O Castro eu achava que era um desses. Por exemplo, ontem teve Tinha medo do Castro, João Vanderlei? Não era que tinha medo, eu só tinha a impressão que ele é um cara mais fechado, assim, e tudo mais. Por exemplo, ontem me quebrou completamente essa expectativa com o Lionel Pico, cara. Eu fiquei sabendo ontem lá no Remo, que teve o Media Day, né, para o pessoal da televisão e tudo mais, umas gravações de conteúdos, e o Pico é simplesmente um dos caras mais resenha do elenco. É isso, cara. O jogador tem um pouco de papel, um papel ali também de culpa, porque ele não expõe isso por vezes, né? Fica muito ali sisudo, muito ali, sabe, fechado, até por conta desse receio também, né? Do que vão falar, do que vão comentar, enfim. Mas por isso que eu protejo o jogador. Senhores, protejo mesmo.